A demência é um problema de saúde pública crescente que tem um impacto com custos diretos e indiretos sobre o doente, mas também sobre os seus familiares, amigos, cuidadores e sociedade em geral. Direi que na última década a assistência e o apoio à demência foram ganhando cada vez mais atenção, em parte pelo trabalho intenso de defesa realizado pelas associações de Alzheimer, saúde mental, Parkinson, que fazem o que podem para chegar aos doentes familiares e cuidadores, seja na prestação direta de serviços, seja com informação e formação num trabalho conjunto de vários parceiros com saber e responsabilidade na área das demências, quer para intervirem na área da prevenção, quer na área do diagnóstico e no tratamento. E por isso a demência, sabemos todos nós que é uma das principais causas de invalidez e de grande dependência entre os mais idosos. Por esse motivo, a própria Organização Mundial de Saúde, assim como a Associação de Doença de Alzheimer Internacional, tem vindo a recomendar isso mesmo, Sra. Deputada Sofia Canha. É que os governos nacionais criem estratégias, programas, planos, no sentido de criar uma rede de apoio e medidas e políticas à pessoa com demência. Mas eu diria que há mais de uma centena de formas de demência. O Sr. Deputado Mário Pereira falou algumas, mas a verdade é que a mais comum, como referenciou, é a doença de Alzheimer, que contabiliza a maior percentagem, 60% a 70% dos casos. E por isso, como primeira nota, reconhecimento, sim, que a demência deve ser uma prioridade de saúde pública e, aliás, permitam-me que diga que na região autónoma da Madeira, tendo em conta as políticas regionais para a pessoa idosa em geral e para as demências em particular, aliás, as políticas que têm vindo a ser adotadas assentam todas elas nessas linhas orientadoras e recomendações que são emanadas das organizações internacionais e nacionais que têm competência na matéria e que os governos regionais, obviamente, têm de sobremaneira acolhido naquelas que são as suas ações nesta matéria. Mas naquela que é a abordagem das demências enquanto prioridade de saúde pública. Também na região autónoma da Madeira é preciso salientar que hoje temos perto de 40 mil residentes na Madeira e Porto Santo que têm 65 ou mais anos. E por isso julgo que, independentemente das nossas diferenças partidárias, e julgo que o Partido Socialista aqui autonomiza e focaliza para a área das demências. Mas penso que é reconhecido por todos que os vários governos regionais têm feito muito trabalho naquela que é a rede de apoio à população idosa da região autónoma da Madeira. Foi realizado um estudo sobre os idosos da região, que foi a partir até desse estudo que foi feita a reestruturação dos serviços sociais de saúde na região para que pudessem ser criadas novas respostas sociais. Essa intervenção, e foi sempre pedra de toque do Governo Regional, e os vários governos sempre o disseram que a intervenção devia se centrar na prevenção do isolamento da pessoa idosa, fazendo que mantivéssemos a pessoa idosa o mais tempo possível no seio da sua família e só recorrer a outras alternativas nos casos de extrema necessidade. Ou seja, sempre valorizamos as relações familiares e de vizinhança, aqui no sentido de proporcionar-lhes uma vida mais condigna e no sentido de retardar ou prevenir o seu acolhimento institucional em hospitais ou casas de assistência. Senhoras e senhores deputados, permitam-me também que destaque que nos sucessivos planos regionais de saúde e de ação social do Governo tem definido objetivos estratégicos, metas e ações ao nível do diagnóstico e da prevenção na área das demências. Como o Sr. Deputado Mário Pereira disse, e bem, obviamente, quando se procuram melhores respostas, só faz sentido promovê-las de forma intersetorial entre a área social e a saúde, de forma a adequá-las àquela que é a nossa realidade regional, que sabemos que temos uma população envelhecida e que esta área das demências tem de ter atenção particular por parte do novo Governo. Dizer ainda também que, como sabem,
foi feito e realizado na Região Autónoma da Madeira o Plano Gerontológico entre 2009 e 2013. Esse plano gerontológico tinha vários eixos de ação, todos eles com objetivos e medidas também no sentido do envelhecimento ativo e com respostas que se destacavam também como objetivos estratégicos para as áreas das demências. Me dirão, há um longo caminho a percorrer, com certeza que sim, senhoras e senhores deputados, porque quando falamos em demências, falamos na questão de doença de Alzheimer, de Parkinson, a questão da doença mental, da própria reestruturação e melhoria da rede social de apoio ao nível do serviço de ajuda domiciliária, melhorias de resposta ao nível dos centros de dia, de convívio, mas também de respostas integradas, como foi dito aqui hoje, ao nível dos cuidados de saúde primário, e são estas respostas integradas entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e o Cesarame-EPM que com certeza poderemos dar melhores respostas a estas pessoas que sofrem destas doenças e, como sabemos, a demência tem um impacto profundo nas pessoas, não apenas naquelas que têm a doença, mas também naqueles que convivem com a doença, e falo dos seus familiares e amigos, e por isso aqui também o próprio atual Governo Regional tem valorizado. E a Sra. Secretária Regional, Rubina Leal, já falou, e ainda a semana passada está a fazer um pé por toda a região, no sentido de valorizar a figura do cuidador. Que muitas vezes não falamos, mas sabemos que a demência geralmente tem consequências não apenas para os doentes, mas também para os próprios cuidadores. Eu até li num estudo nacional que muitas vezes os cuidadores que cuidam destas pessoas com demências e que dão esta assistência a estas pessoas acarretam muitas vezes um impacto prejudicial a eles próprios ao nível da saúde física e mental, estimando-se que 1 em cada 4 cuidadores sofram de depressão e tendo um risco maior de mortalidade em comparação à população em geral. E por isso a atenção deve ser focalizada no doente, mas também nestas pessoas que acompanham as pessoas com demência. Dizer também que falou-se aqui na necessidade de articulação entre a Secretaria Regional de Saúde e dos Assuntos Sociais. Eu julgo que todos os serviços e todas as políticas e medidas que são efetuadas, obviamente olhando para a rede que existe nos concelhos da região, quer nos centros de saúde, quer os serviços de segurança social locais, isso tem de existir. Não apenas na questão de políticas de melhoria ao nível de prevenção, diagnóstico e tratamento, mas também naquela que é a formação contínua destes cuidadores e dos próprios profissionais de saúde que trabalham com estas pessoas e que devem encarar a doença demência no sentido de conseguir diagnosticar mais precocemente e, com isso, trazer, obviamente, melhorias e qualidade de vida a estas pessoas. Centrando-me agora naquela que é a proposta do Partido Socialista. A proposta do Plano Regional para as demências, conforme é preconizado aqui neste projeto de resolução pelo Partido Socialista, como já referi anteriormente, focaliza muito e autonomiza a demência face às estratégias em curso no âmbito do envelhecimento. Ou seja, independentemente dos programas, planos que temos para a pessoa idosa, aquilo que o PS quer é focalizar um plano regional somente para esta área das demências. Da parte do PSD, Sra. Deputada Sofia Canha, eu julgo e nós entendemos que um plano regional deve apresentar um conjunto de medidas que consiga coordenar não apenas um estudo que faça o levantamento exaustivo das necessidades, mas também, obviamente, que passe pela investigação básica no sentido de ver quais são as repercussões sociais e, nesse sentido, tão importante como o diagnóstico, de ver o que é que leva e quantas pessoas têm a doença, é, sobretudo, planear um rigoroso plano de cuidados que selecione não apenas o lugar onde estes são prestados, por isso a tal importância da rede de apoio, mas também do apoio que preste no sentido de cuidar o doente e não esquecer, volto a repetir, de quem dele cuida. E por isso dizer que nesta recomendação
o Partido Socialista, e louvo, obviamente, o tema que traz a esta Casa, mas dizer que da parte do Governo Regional, como sabe, já foi anunciado pela Sra. Secretária, Doutora Rubina Leal, um plano do envelhecimento ativo, onde, inclusive, foi anunciado publicamente que um dos eixos será exatamente para esta questão das demências e que terá essa preocupação de apresentar medidas de apoio e acompanhamento às pessoas com doença de Alzheimer e que será obviamente importante. Aquilo que lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que olhando para aquela que é a recomendação que foi aprovada a nível nacional, que a Sra. Deputada referenciou na sua intervenção, aliás, uma recomendação que foi feita, mas até hoje não houve efeitos práticos, ou seja, não passou do papel, e gostaria de dizer que, tendo sido uma prioridade nacional a integração deste plano nacional que ficou no papel, eu julgo que aqui, olhando àquilo que apresenta, permita-me que eu julgo que foi uma cópia pouco rigorosa desta resolução a nível nacional. A Sra. Deputada Sofia, não é crítica, Sra. Deputada, é no sentido de melhorar. Aquilo que estou a dizer é que a Sra. Deputada Sofia Quem, o Partido Socialista, apresenta o tal levantamento exaustivo, a meu ver necessário, atempadamente, para que se depois faça o tal plano regional. E isso até que a recomendação diz a nível nacional. Só depois de feito o levantamento exaustivo e os resultados desses estudos é que se pode ter o plano regional com medidas e ações concretas. E por isso aquilo que eu digo, Sra. Deputada Sofia Canha, no sentido que o Governo Regional está a criar um programa de envelhecimento ativo, onde um dos eixos prioritários será um plano, ou programa para as demências, já anunciado pela Sra. Secretária Regional, Rubina Leal, que inclusive anunciou que o Governo quer criar um centro de dia para os doentes com demência, ou seja, é prioridade do Governo Regional cuidar da situação da demência. Mas eu julgo que, da forma como está apresentada esta recomendação, poderíamos fazer melhorias. Eu julgo que, além do levantamento exaustivo, podíamos apresentar recomendações ao Governo, implementando medidas, algumas que já foram focalizadas aqui, não só na área da saúde, mas social, porque eu julgo que a recomendação do Partido Socialista, depois nas alíneas que apresenta, é um pouco uma mistela de várias medidas a preconizar, mas eu julgo que poderia ser trabalhado e participado com o contributo de todos. E nesse sentido, uma vez que o Governo Regional, para este programa do envelhecimento ativo, está neste momento a ter um processo participado, em que tem o contributo das várias associações de Alzheimer, de Parkinson, de idosos, entre vários parceiros sociais, e julgo que este Parlamento Regional poderia também dar esse sinal de contributo e recomendações, não apenas olhando ao plano regional, mas recomendando ao Governo medidas de apoio a estes doentes e às suas famílias. E nesse sentido, Sra. Deputada Sofia Canha, o PSD aprovará na generalidade esta iniciativa do Partido Socialista, desafiando todos aqueles que estão neste Parlamento, em que sede de especialidade possamos realmente olhar e focalizar este problema, olhando para esta matéria e conseguindo olhar para aquela que é a iniciativa do Partido Socialista, mas melhorar nas medidas que nelas estão preconizadas, porque eu acho que podemos inovar e ir mais longe e participar naquele que é o trabalho que está a ser feito pelo Governo Regional, que neste momento está a fazer o programa, está a ouvir parceiros e, por que não, ouvir este Parlamento Regional, aprovamos esta iniciativa com o nome Plano, Programa ou outras recomendações, mas vamos olhar para a questão das demências, vamos olhar para a questão da população idosa, do envelhecimento ativo, olhar para a rede de apoio que é necessária ao nível não só da área assistencial
área social, mas também da área da saúde, porque isto obviamente requer da nossa parte mais do que meia dúzia de linhas, que façamos um trabalho melhor estruturado e julgo que sim, podemos recomendar ao Governo. Por isso este desafio aceitamos na generalidade, mas o PSD irá apresentar propostas na especialidade, no sentido de podermos emanar desta Assembleia um documento que seja uma verdadeira recomendação ao trabalho que neste momento está a ser efetuado pelo Governo.